Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 24ª aula do curso de Almoxarife e Estoquista. Na aula de hoje, nós vamos iniciar falando sobre as condições gerais de trabalho, não é? E as questões sobre saúde e segurança do trabalho. Não basta começar a trabalhar. Há uma necessidade de se conhecer as condições de trabalho. Muitas condições favorecem o desenvolvimento de enfermidades, são as chamadas doenças profissionais. Os locais que assim promovem doenças são chamados de locais insalubres, não é? E também existem os locais de trabalhos que podem gerar acidentes, não é? E os acidentes são inúmeros e podem até acarretar a aposentadoria por invalidez. Então, esses cuidados são fundamentais para o exercício de qualquer profissão e, a partir da aula de hoje, nós vamos começar a falar desses aspectos. Na aula de hoje, saúde e segurança do trabalho. Vamos lá. Saúde e segurança do trabalho. Adoecer no trabalho é uma história antiga. O trabalho é muito importante para todos nós, como acabei de falar. Por meio dele, as pessoas desenvolvem a inteligência, constroem uma profissão, sustentam a si mesmas e suas famílias e se comunicam com outras pessoas. Mas trabalhar também envolve certos riscos. Nesta e nas próximas aulas, vamos tratar desses riscos que estão relacionados à saúde e à possibilidade do trabalhador adoecer. Então temos algumas figuras que vão ilustrar isso, né? Alguém mexendo com lixo, com resíduos tóxicos, pode adoecer. Alguém mexendo com resíduos químicos também pode adoecer. E aqui um cidadão todo arrebentado, né? Pelas más condições de trabalho. Então, fora das charges, nós vamos falar então dessas condições e como que nós temos que proceder para evitá-los. São inúmeras atividades que podem afetar a saúde dos profissionais, dependendo das condições como o local de trabalho, o equipamento utilizado, os trabalhadores podem sofrer vários tipos de acidentes e também de doenças, chamadas doenças de trabalho ou doenças profissionais. Então nós temos aí um exemplo de um profissional usando todos os equipamentos de proteção individual, óculos, máscara de respiro, não é? A roupa que evita contaminação biológica, luvas, sapatos, né? Porque aqui no caso nós temos um profissional provavelmente trabalhando com resíduos biológicos e contaminação biológica, como é o caso da nossa pandemia, o coronavírus, né? Quantos relatos nós não temos de médicos, enfermeiros, que na hora de lidar com os pacientes não têm os equipamentos necessários e adoecem também. Nós pouco sabemos, mas muitos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde estão ali na linha de ponta para lidar com a pandemia, muitos deles já perderam suas vidas. Vamos ver alguns exemplos? Quem atua em mineração e pedreiras respira a poeira da pedra, ou seja, fica exposto a essa poeira, está sujeito a sofrer de silicose, um mal que ataca os pulmões e leva à morte. A poeira ela vai entrando pelo pulmão e vai se grudando na pele, nas camadas dentro do pulmão e deixando a pele rígida, né? Fica uma camada de pedra mesmo, né? E a pessoa acaba morrendo por causa disso. Os ambientes muito barulhentos, após alguns anos, deixam as pessoas surdas e nervosas. É o risco que correm, por exemplo, os operadores de britadeira que não usam protetores de ouvido. Nós chamamos aqueles protetores, chamam de protetor auricular, né? Ou alguns chamam de fone, né? Então nós estamos vendo um trabalhador aqui mexendo com uma britadeira numa reforma, num pavimento abaixo de um prédio, sem o uso desse importante equipamento de proteção. Com o tempo, ele vai ter perda auditiva.
Não só trabalhadores correm risco de perda auditiva, gente. Nós temos também vocês que são adolescentes e usam fone de ouvido com um som muito alto. Com o tempo vai ter perda auditiva também. Então, os nossos aparelhos fonador e também auditivo, eles devem ser protegidos. E com o longo do tempo, com o desgaste, nós vamos ficar surdos, não é? Andaimes mal construídos, com tábuas rachadas e amarrados com arame, provocam várias mortes em obras em grandes cidades. Os pedreiros, por exemplo, têm de conviver com o medo de cair de grandes alturas, de choques elétricos e de doenças na coluna, entre outros problemas. Olha, vamos dar uma olhada, eu achei essas imagens interessantes para ilustrar isso. Esses dois pedreiros aqui estão montando andaime sem nenhum equipamento de segurança, né? Eles tinham que ter pelo menos um cinto de segurança. Caso escorregue, ele teria essa proteção. Esses dois não têm, né? Provavelmente esteja numa altura muito grande. Um acidente como esse pode ser fatal para a saúde deles. Olha um outro exemplo aqui à minha esquerda, né? Um pedreiro, né, mexendo numa janela aqui, apoiando um pé na janela e outro no andaime. Vamos supor que esse andaime aqui não esteja suficientemente seguro. Ele pode tombar e derrubar o pedreiro junto. E vai ser fatal também. Então essas condições nós chamamos de condições inseguras. E nós vamos abordar isso com maior propriedade nas próximas aulas. Faz parte da rotina de estivadores e carregadores transportar sacos pesados nas costas. Os estivadores trabalham em docas e no cais para transportes marítimos, não é? E eles têm muitos problemas. Às vezes carregam um peso maior do que a sua estrutura física, vão ter problema na coluna. Há profissionais que precisam fazer o mesmo trabalho todos os dias, repetindo movimentos iguais várias vezes e de forma rápida. Isso acontece com metalúrgicos, digitadores, que o professor tem esse problema, bancários, costureira, açougueiros, entre outras profissões. Por causa dos movimentos repetitivos, eles podem acabar tendo uma doença chamada LER ou DORT, né? Que ataca a coluna, músculos, nervos, juntas, tendões, mãos, cotovelos e ombros, retirando a capacidade de trabalho de pessoas ainda jovens. Tem muitas pessoas que sofrem de tendinite e DORT, né? E acabam tendo que aposentar por causa do movimento repetitivo. Por isso que é importante quem trabalha em home office como professor e como outros profissionais, a cada 30 minutos, dá uma parada para fazer um alongamento. Tem exercícios compensatórios, né, de atividade física que compensam esses movimentos repetitivos e previnem a doença. Então é muito importante tudo isso. E tudo isso é informação que você tem que ter antes de iniciar a sua jornada profissional como almoxarife ou estoquista, não é isso? Você sabia as siglas LER e DORT significam lesões por esforços repetitivos e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. LER-DORT, prevenir a melhor solução. Aqui nós temos uma charge, né? Olha lá, o açougueiro com problema nas costas, né? O garçom, a faxineira, né? O operário, né? O pessoal que mexe com digitação, né? Então nós temos vários profissionais que podem ter essa doença, que é uma doença profissional. Ela nasce por má postura no trabalho. Há também ambientes de trabalho como indústria de tintas e vernizes, oficinas de pintura e fábricas de sapatos, onde os trabalhadores lidam o tempo todo com produtos químicos tóxicos e respirando vapores, colas, gases, fumaça, tinta, né? No caso da pintura. Nesses locais podem ocorrer intoxicações por chumbo, benzeno, thinner e outros solventes, e podem originar até casos de leucemia, que é um tipo de câncer no sangue. Olha que interessante e que importante a gente saber disso, né, gente? O sapateiro, aqui temos um exemplo.
ele usa produtos químicos. A cola de sapateiro, como a gente sabe, é um tóxico e tem gente que fica viciada. A gente vê muitos adolescentes, né, que não têm a orientação necessária e às vezes ficam intoxicados, né, com a cola de sapateiro, que qualquer um pode comprar. E pode gerar doenças permanentes, né? Realidade sombria sobre saúde e segurança do trabalho, né? Na América do Sul acontecem 20 milhões de acidentes de trabalho por ano, causando 90 mil mortes, ou seja, aproximadamente 250 pessoas perdem a vida a cada 24 horas por esse motivo. No Brasil, a situação também é bastante complicada. Pelo menos 3 mil profissionais perdem suas vidas anualmente em decorrência de acidentes de trabalho. E aí eu trago essa informação aqui para vocês. O Brasil é o quarto país em que mais ocorrem acidentes de trabalho no mundo. 5 milhões de reais foram gastos pelo INSS em benefícios por acidente de trabalho no ano passado, tá certo? É muito dinheiro. Esses 5 milhões poderiam ser investidos em moradia, não é? Poderia ser investido em escolas, hospitais, e é tudo feito para quê? Para indenizar essas pessoas que acabam perdendo suas vidas ou perdendo, né, as suas condições de sobrevivência e acabam tendo que ser subsistidas pelo Estado, não é? Se juntarmos todas essas vítimas dos últimos 10 anos, só no Brasil, teremos um estádio de futebol lotado. Olha aí, um estádio de futebol lotado, né? Esse dá para imaginar, e o pior, esse total considera apenas quem tem carteira assinada, os que esconde muitos acidentes de trabalho sofridos por pessoas que atuam por conta própria ou do mercado informal, isto é, sem carteira assinada. Então você tem muitos pedreiros, eletricistas, mecânicos, né? E muitas diaristas, né, que trabalham sem registro e se acidentam e não entram nessa estatística. É um problema muito sério. Imagina, gente, um estádio como esse, a cada 10 anos, de pessoas mortas por causa de acidente de trabalho. É uma coisa muito séria e por isso que vale a pena a gente investir algumas aulas nesse assunto, para que você fique ciente e no seu ambiente de trabalho você tenha criticidade. É claro que todos nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos de condições mínimas de trabalho para manter a nossa saúde. De que adianta eu trabalhar num lugar onde eu vou ficar doente depois? Não é verdade? Então vamos em frente para estudar essas condições. Segundo o INSS, o que significa a sigla INSS? Estamos sempre ouvindo nas mídias, né? E principalmente na televisão, nos telejornais. Instituto Nacional do Seguro Social. Todos os anos, mais de 350 mil pessoas são afastadas de suas funções no Brasil por causa de doenças ligadas ao trabalho. Outro número preocupante diz respeito aos mais de 10 mil trabalhadores que ficam inválidos anualmente e passam a depender da ajuda do governo para sobreviver e sustentar a família. Então, fora os mortos, tem outros que ficam deficientes. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês, né, de amigos, né, que acabaram se encontrando aqui na Avenida Paulista. Ali no fundo nós estamos vendo o MASP, né, e se reunindo, e todos eles se acidentaram, né, e ficaram inválidos, ou seja, não podem desenvolver uma atividade profissional como exerciam antes, né? Então é um problema muito sério e que vale a pena a gente prestar atenção. Como tudo isso poderia ser evitado? É uma pergunta pertinente e bastante inteligente, né? Então vocês precisam prestar atenção nisso. Atualmente, o progresso científico e as novas tecnologias poderiam poupar muito sofrimento decorrente de doenças no trabalho, mais do que qualquer outra época da história. Né? Nós estamos vendo aqui as pessoas trabalhando aqui possivelmente numa perfuração do metrô, né, de túneis para formar estações de metrô nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Você vê
todo o trabalho é automatizado. E aquele trabalho que eu mostrei no início, que é um minerador cavando com as mãos, no futuro isso vai acabar. É tudo feito com máquinas automatizadas, controladas por computador e inteligências artificiais, né? E que vão tirar o homem das atividades mais perigosas. No futuro, ninguém mais vai trabalhar com essas atividades. Por isso que eu prevejo, gente, inclusive os almoxarifados, estoques, a tendência nos próximos anos, e não vai demorar muito, é ser substituído por máquinas inteligentes, que vão estocar, identificar e, na hora de expedir, também tudo automatizado. Né? Por isso que é importante, além de aprender, né, as atividades do almoxarife e estoquista, vocês também busquem aprender e atualizar em busca das tecnologias mais avançadas. Porque mesmo quando tudo isso for automatizado, vai precisar de alguém para fazer manutenção, vai precisar de alguém para controlar esses sistemas. Eu já citei um exemplo em um dos meus cursos, talvez nesse mesmo, né, da época em que nós tivemos a substituição dos cortadores de cana aqui na região de Bauru, né, noroeste paulista, e foi em 2010. Então, aqueles que perceberam essa substituição acabaram fazendo cursos pelo Senai de aprimoramento e de controle daquelas máquinas, né? E acabaram ocupando uma posição muito melhor. As máquinas têm refrigeração, música, ambiente e são totalmente automatizadas, né? Então, o trabalhador se poupa daquele esforço físico e que gerava também muita insalubridade, né? Aquele pó, né? Às vezes as pessoas se acidentavam, né? Então, isso tudo, a tecnologia tende a nos ajudar bastante. A partir do final do século XIX, as cidades foram crescendo mais e mais com a concentração de indústria. Nós vimos isso no início do curso, né? Atraindo trabalhadores da roça, da zona rural, indo para as cidades. Muita gente começou a lidar com máquinas e equipamentos perigosos, sem a devida proteção e condições de trabalho ruins. Temos aqui uma foto real de como eram as condições de trabalho naquela época. Eram indústrias têxteis, lembram disso? Nessas máquinas, a gente percebe que a maioria são mulheres. Lembram que no século XIX eram mulheres e crianças que eles preferiam contratar, porque o salário era baixo? E as pessoas não tinham direito nenhum, né? E se acidentavam. E o que acontecia? Elas eram dispensadas e ficavam por isso mesmo. Ficavam inválidas muitas vezes, tendo que ser mantidas pela própria família, quando não viravam indigente. Hoje, com a evolução, né, da sociedade, as empresas são responsáveis por tudo que acontece dentro da empresa, tá certo? E é isso que nós vamos estudar nessas aulas. Então, além disso, se os salários são baixos e a empresa pede, o funcionário acaba fazendo hora extra regularmente, não é mesmo? Ainda mais numa época como nossa de pandemia, né? O patrão pede para você ficar ou fazer um trabalho extra, você sabe que o emprego está difícil, a gente acaba aceitando, né? O que acaba acontecendo? O cansaço e o esgotamento são maiores nessa situação e podem provocar mais acidentes. Eu tive um caso de um amigo que está trabalhando muito. O trabalho dele é de envasamento de graxa para lubrificação de motocicletas, né? E o trabalho dele é exaustivo. Além de ficar envasando tudo isso e o trabalho ser um pouco insalubre, ele é que faz o transporte. Estava tão cansado que dormiu em cima da moto. Sofreu um acidente, quase morreu, né? A perna, né, teve que sofrer colocar vários rebites na perna para ele poder voltar a andar. Ficou de molho alguns meses. Então, a questão da segurança do trabalho não é só para quem trabalha com máquinas, é também para quem trabalha por conta, né? Às vezes nós que estamos trabalhando em casa, gente, também sofremos acidente. Eu já levei 2 tombos no meu quintal aqui e não foi fácil. Vocês podem dar risada aí. Eu mesmo ri do meu tombo. Mas
dependendo do tombo, a coisa pode custar caro, né? Você pode ficar inválido, pode quebrar a coluna, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente quem trabalha em casa. Segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho é para qualquer local, até para quem trabalha com Uber, né? São profissionais autônomos que também estão sujeitos a acidente de trabalho. Quando alguém sofre um acidente de trabalho, olha lá, acidente de trabalho, de quem é a responsabilidade? A gente já sabe que no século XIX a responsabilidade era da pessoa. O patrão não tinha nada a ver com isso. Hoje é coisa diferente. Quando alguém sofre um acidente de trabalho ou tem de se afastar de suas funções por doença profissional, fica parecendo que o problema é apenas dessa pessoa e de sua família. Mas não é bem assim. Essa é uma questão de interesse coletivo, ou seja, de todos nós. Um exemplo de uma pessoa que estava fazendo a pintura e acabou caindo da escada. A escada mal calçada, ele caiu. Você imagina, pode ter problema na coluna, pode ter contusões sérias na cabeça. Então a questão da segurança, gente, é tão importante quanto a questão da recolocação ou do encontro de uma oportunidade de trabalho. Nós precisamos ter claro aonde que vamos trabalhar e em que condições para não ficar doentes ou se acidentar. Muita coisa ainda precisa mudar para que os riscos à saúde do trabalhador sejam reduzidos. O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, gasta muitos bilhões por ano com acidentes e as doenças do trabalho. Mas vale lembrar que uma parte do dinheiro do INSS é descontado do nosso salário. Então, quem tem registro em carteira, parte do seu salário é descontado para o INSS. E esse dinheiro funciona como um seguro para proteger os trabalhadores que sofrem acidentes. Aqui temos uma foto de pessoas sendo atendidas no INSS, né? A fim de tentar diminuir o número de acidentes desse tipo, todos os países do mundo têm leis específicas com normas para os ambientes de trabalho. Ambiente de trabalho seguro e saudável não é presente, é direito. Então nós temos o dia 28 de abril, Dia Mundial de Segurança e Saúde do Trabalho. Se você não sabia, aí está mais uma informação, não é? Então, todos os países, a partir do século XIX, perceberam a importância de proteger o trabalhador, né? E, com isso, criaram leis. E nós não somos diferentes. O Brasil tem leis também, não é? No Brasil, a lei do trabalho é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que garante o salário mínimo, as férias, o 13º salário, o fundo de garantia do tempo de serviço, a estabilidade para mulheres grávidas, entre outras importantes conquistas, e também é a questão de segurança do trabalho. Essa lei também exige do empregador diversos cuidados com a segurança e a saúde dos empregados. Fiscais e juízes podem, inclusive, mandar parar a produção se perceberem e constatarem que os trabalhadores ficam expostos a grandes riscos. E tem a questão do trabalho escravo, que a gente também não pode deixar de se lembrar, né, gente? Vira e mexe, até hoje ainda existe trabalho escravo. E no Brasil existem legislações pesadas contra isso. Então, nós introduzimos todos vocês para uma reflexão profunda e importante sobre saúde e segurança no trabalho, não é? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E daqui em diante nós vamos nos aprofundar nesse tema e em outros temas relevantes para que você tenha uma ocupação adequada e saudável e que te promova não só o seu sustento, o sustento da sua família, mas a sua própria segurança e saúde. Tá certo, gente? Eu agradeço a participação de todos vocês e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.